Esta é a hora de agir. Hoje temos connosco António Bartolomeu, diretor-geral da Net Service em Angola, empresa de recolha e tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e especialista em engenharia informática. Temos também Cristina Marque, professora e pesquisadora na Universidade do Salvador, no Brasil, especialista em gestão ambiental, já com uma vasta experiência académica e profissional nesta área. Temos também Mark Ray, diretor executivo na WeDo, no Brasil, empresa de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos em logística reversa e ainda especialista em engenharia sanitária. No programa de hoje vamos falar sobre uma das maiores fontes de poluição a nível global, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Sejam muito bem-vindos, esta é a hora de agir. Esta é a hora em que os países lusófonos assumem a sua responsabilidade perante o futuro. A cada ano surgem vários modelos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que passam de validade cada vez mais rápido. Esta obsolescência programada, em conjunto com o forte consumismo das sociedades modernas e as poucas opções de reparação ou recolha, levam à inerente acumulação destes equipamentos nas nossas casas, garagens ou escritórios, sem nenhuma utilização final à vista, sem nenhum propósito. No panorama mundial, em 2019, e segundo o estudo de Global E-Waste Monitor, foram gerados cerca de 54 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, o equivalente a uma média de 7 kg per capita. Desde 2014 tivemos um crescimento de cerca de 9 milhões de toneladas e em 2030 está previsto aumentar para 75 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos gerados. Ou seja, em apenas 16 anos vamos quase duplicar este passivo ambiental, que caso seja depositado em aterros ou queimado em incineradoras, libertará aditivos tóxicos e perigosos para o meio ambiente, como mercúrio, retardadores de chamas, entre outros. Além destes desafios, existe a exportação deste passivo ambiental para países em desenvolvimento, onde estes resíduos se acumulam em lixeiras ao ar livre. Nestes equipamentos, especialmente em eletrónicos, existem metais base, preciosos e críticos para o desenvolvimento económico e social de qualquer sociedade. Estes metais estão presentes e rodeiam-nos no nosso dia-a-dia. Desde o nosso carro, nossa casa, o telemóvel, o computador, até ao bloco operatório. Temos o cobre, o níquel, o zinco, o chumbo, a prata, o ouro, o gálio, o germânio, entre outros. As matérias-primas presentes nos 54 milhões de toneladas de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos gerados em 2019 equivalem a 48 mil milhões de euros. Segundo um estudo feito pela plataforma Rebuy, só em Portugal os portugueses têm nas suas gavetas cerca de 31 milhões de euros em metais preciosos como o ouro, prata, paládio e platina. Tudo isto dentro dos seus telemóveis obsoletos e que não entraram na cadeia de reciclagem. Hoje, num mundo com necessidade de ter um consumo mais responsável e diminuir a pressão sobre a exploração dos recursos naturais, ou seja, dos recursos primários, é necessário olhar para os nossos resíduos como os recursos do futuro. Para este debate, temos hoje connosco 3 especialistas que nos vão expor os desafios e as oportunidades neste setor de resíduos. Fazemo-lo hoje porque a hora de agir é agora. Introduzindo o nosso primeiro tema, a gestão e processamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, a minha primeira pergunta dirige para o António Bartolomeu, ao qual agradeço desde já a sua presença. António Bartolomeu, em Angola está prevista uma lei
que visa regulamentar as empresas responsáveis pela recolha e tratamento dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que ainda não foi aprovada. A minha pergunta é: quais são os benefícios diretos e indiretos da sociedade angolana desta regulamentação? Obrigado, para mim é um privilégio imenso falar para este programa Hora de Agir. De fato, quando se fala do ambiente, preocupa todos nós. Na verdade, essa legislação ou essa lei que se pretende criar para regulamentar os operadores, sobretudo aqueles que atuam na recolha e tratamento de resíduos elétricos e eletrônicos, é sempre bem-vindo. Mas, pronto, não vai ser uma lei que visa inovar, porque, na verdade, já existem muitas leis em Angola, desde decretos e diplomas legislativos que visam normalizar todas as empresas operadoras. Portanto, começou em 2011, quando foi lançado um decreto executivo que exatamente dava as normas de como as empresas devem agir ao se posicionar na recolha e tratamento dos resíduos eletrónicos. Depois foi lançada uma outra legislação, a 190/2, que também regula e normaliza as atividades de recolha e tratamento de resíduos no geral. E depois, em Angola, foi lançado o PESGRU, que é o Plano Estratégico de Recolha de Resíduos Urbanos, que no fundo fundamenta e também incentiva a recolha seletiva, que no fundo são as bases para a recolha e tratamento dos resíduos eletroeletrônicos. Pronto, o que nós vemos aqui é poucos operadores estão interessados em agir, ou seja, em intervir diretamente só nos resíduos elétrico-eletrônicos por conta da demanda. Ou seja, nós temos poucos utilizadores em Angola e o processo, a vida útil dos equipamentos acaba sendo muito longa, ou seja, o equipamento acaba vivendo, acaba tendo um tempo de vida muito útil que vai até 3, 4, 5 anos, ou seja, os ciclos não são muito curtos. Tanto é que a nossa empresa até agora tem estado a recolher resíduos que existem há 15 anos, há 20 anos atrás, sobretudo porque não existe ainda essa cultura. E também temos, hoje em Angola, somos praticamente a única empresa especializada na recolha e tratamento de resíduos elétricos e eletrônicos. Outras empresas acabam fazendo tudo. Então, regular só especificamente para isso seria bom, mas não é atualmente a necessidade que nós realmente temos. Seguindo a necessidade de regulamentação específica de cada território, mencionada pelo António, a minha segunda questão é para a Cristina Marchi, à qual agradeço pela sua presença desde já. Sendo professora e pesquisadora na área dos resíduos sólidos urbanos em Salvador da Bahia, no Brasil, como vê a evolução da estratégia de gestão e processamento destes resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos no seu estado e também no panorama nacional? Boa tarde a todos. Agradeço o convite, saúdo os senhores e as pessoas que nos assistem. Parabéns pela iniciativa. Para entendermos a estratégia de gestão, precisamos vislumbrar o panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Nós temos o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é um levantamento anual e voluntário, né, junto aos municípios brasileiros, que é realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, que informa que 62% dos respondentes não dispõem de nenhuma infraestrutura ou forma de coleta seletiva. Especificamente para os resíduos eletroeletrônicos, o Ministério do Meio Ambiente declara que nosso país produz cerca de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas ao ano e que é um dos maiores geradores do mundo. A Associação Brasileira de Indústrias Elétrica e Eletrônica calcula um volume maior, 1,6 milhões de toneladas. Complementa que são gerados aproximadamente 8 quilos de resíduos eletroeletrônicos por habitante. E apenas 3% foi descartado de forma adequada nos últimos anos. A Bahia é um estado que fica na região nordeste do Brasil, o primeiro local onde os portugueses, né, desembarcaram e fundaram a nossa capital, Salvador, e possui recantos naturais lindíssimos, mas ainda portadora de dados desapontadores junto à gestão dos resíduos, o que impacta a paisagem e também os investimentos, né, dos parceiros, dos investidores, né, que gostariam de fazer esse investimento aqui na cidade. O Sistema Nacional, né, de Informação de Saneamento divulga que é dos 1.037 lixões que existem no Brasil, 57% dessas unidades se encontram na região Nordeste.
Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos já existe desde 2010, quer dizer, 10 anos de política. Exige um planejamento do poder público nas esferas federal, estadual e municipal, e também das organizações públicas e privadas na forma de elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos, né? Então, apesar do Estado da Bahia possuir legislação promulgada em 2014, que institui a política estadual, até o momento esse plano não foi elaborado. Então, a gente vê também, né, um problema na cidade de Salvador, que vem buscando alternativas para a melhoria da gestão desses resíduos, tem um índice de coleta domiciliar acima de 98%, a responsabilidade pelo manejo dos resíduos domiciliares e públicos do Estado, e dos resíduos industriais, comerciais e de serviços de saúde é do produtor e vendedor. Então, a cidade não possui também um plano municipal que possa dar suporte às estratégias de gestão desse tipo de resíduo, né, de forma consolidada. Então, essa é mais ou menos a nossa visão sobre, né, o que você nos perguntou. Após termos este depoimento sobre a gestão pública e privada deste tipo de resíduos no Brasil, pergunto ao Mark Ray, a quem também agradeço pela sua presença, sabendo que existem várias categorias destes tipos de equipamentos, como climatização, ecrãs, monitores, lâmpadas, eletrodomésticos, de informática, telecomunicações, entre outros, qual o equipamento ou equipamentos mais difícil de gerir para uma empresa neste setor e qual a sua razão? Bom, olá a todos, também a todas, agradeço Francisco, para mim é um prazer também estar participando aqui do Hora de Agir, estar com vocês nessa rodada de conversas. Bom, de fato, os resíduos eletroeletrônicos eles têm uma gama muito grande de tipos diferentes, né? Tem a linha branca aqui no Brasil, tem a linha verde, tem a linha marrom, né? A linha azul. E para a gente que opera a logística reversa, né? Ou seja, a gente que garante a destinação adequada desses resíduos, o que mais importa, de fato, também é a tecnologia que a gente tem disponível para a destinação adequada desses materiais. Então, conforme essas disponibilidades, a gente vai focar ou planejar a nossa operação para poder desmanchar os materiais e conseguir dar este encaminhamento adequado, né? Porém, né, a gente começa a deparar com um monte de dificuldades, sim, né? Por exemplo, a primeira e principal talvez seja a classificação dos resíduos, né? Se eles são perigosos, não perigosos, se este resíduo perigoso ele pode ir por uma destinação junto com os outros ou ele tem que ir de forma separada. Então, são os resíduos que requerem mais atenção, né, por serem considerados resíduos com características potencialmente perigosas, né? Então, eles têm que ter todo um trato diferente, seja também por questões de saúde e segurança dos próprios operadores aqui dentro da UIDU, né, e também com a vista aí de que a gente tem que garantir essa destinação adequada e geralmente ela custa, né? Então, talvez uma primeira observação aí de dificuldade é essa identificação, né, e a destinação adequada dos resíduos perigosos. Porém, dentre os outros resíduos, a gente também sabe que pode ter um monte de dificuldades no sentido, por exemplo, uma impressora, ela pode vir com mais de 5 tipos diferentes de plástico só na sua armadura de fora, né, só na sua carapaça. Então, como é que a gente vai separar isso e promover a destinação do PP, do PS, do ABS, né, que são os diferentes tipos de plástico? Então, isso também agrega uma dificuldade importante aí no nosso processo, né? Separar os diferentes tipos de plástico, as cores, tudo isso pode viabilizar ou inviabilizar uma operação de destinação e reciclagem, né? A mesma coisa é o tipo de material que a gente tem foco, se é metais não ferrosos, geralmente, como você disse, Francisco, né? Temos o cobre, temos muito alumínio dentro desses materiais, muito ferro, que tem um valor agregado menor, mas tem bastante volume, né? E também temos as placas eletrônicas, que dentre esse, vamos dizer, universo das PCIs, né, placas de circuito impresso, também o mercado tem hoje precificações diferentes. Então, a gente tem que conseguir ter essa leitura e atingir uma boa segregação para poder viabilizar o negócio. Então, tudo isso se junta, né, para criar uma grande complexidade, de fato, de trabalhar com esses materiais, né, e como a gente vai conseguir segregá-los e fomentar uma destinação adequada. Focando-nos agora mais no processamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, perguntava ao António Bartolomeu como ocorre o tratamento e processamento destes resíduos na empresa que gera, como chegam os resíduos às estações de tratamento, se existe ainda muita taxa de reutilização. Bom, nós aqui
para este tipo de operação, normalmente há 3 setores. Há o setor primário, que é aquele que lida diretamente com o usuário, com o detentor de resíduos. Há o setor secundário, que é o que faz a parte do trituramento dos resíduos. E há o setor terciário, que é o que transforma em matéria-prima. Portanto, nós atuamos na recolha seletiva, ou seja, vamos à casa dos clientes, pegamos os resíduos e chega nas nossas instalações, fazemos um processo de triagem. Portanto, essa triagem nos possibilita identificar equipamentos que ainda são passíveis de reutilização e os que já não são passíveis de reutilização, ou seja, porque a sua avaria, a sua recuperação é muito onerosa e não justifica a reparação, ou também aqueles que talvez já são obsoletos mesmo pelo próprio tempo. Então, depois de feita essa triagem, vai a um setor onde nós chamamos que é o setor de recuperação, onde faz-se uma análise mais profunda sobre a placa de circuito integrado, se ela está boa, se está funcional, se não. Depois desse processo, então, é separado o que vai ser reaproveitado, o que vai ser reutilizado e depois o que vamos reciclar. O que vamos reciclar, então, vai para o desmanche. No desmanche é feita a separação do plástico, que é a chamada carcaça, da placa de circuito integrado, é feito do metal e depois é armazenado de acordo com a sua especificidade. Portanto, isso também segundo a Convenção de Basileia, que estatui que esses resíduos não devem ser armazenados de forma uniforme. E depois desse processo, então, é que o material que for destinado para a reutilização, nós separamos e o surpreendente do nosso negócio foi isso. Nós, quando começamos, pensamos que a reciclagem seria o apanágio, ou seja, aquilo que havia de dar sustentabilidade financeira à empresa. Mas não, na verdade, foi a reutilização, porque os anos que o país teve sem uma empresa intervir diretamente nesse setor fez com que houvesse muito acúmulo. E muitas das vezes eram equipamentos que ainda podiam ser utilizados. O disco duro ainda estava bom, a fonte de alimentação ainda estava boa. Então, depois de chegarem nas nossas instalações, feita a análise, começamos a reaproveitar. E depois chegou uma altura que o país também, com as dificuldades financeiras, então mais as empresas começaram a querer reutilizar, começaram a nos procurar obter desde fonte de alimentação, desde memória, desde HDs, então foi isso que aconteceu. E, de fato, isso surpreendeu-nos bastante, porque depois começou a ser, de fato, o foco da nossa empresa, porque a reciclagem propriamente dita, por conta de não se fazer localmente, temos que fazer no exterior da Angola, então é oneroso o processo de exportação. Daí começamos a focar mais na questão da reutilização e reaproveitamento. Depois desta perspectiva de reutilização eficiente em Angola, pergunto à Cristina Marque quais são as boas e mais práticas no setor de reutilização e reciclagem destes resíduos na região metropolitana de Salvador, no Brasil. Sim, Francisco, nós temos um grupo de pesquisa, né, que investiga a gestão ambiental e o empreendedorismo social, o GANDES, que é ligado ao Programa de Pós-Graduação em Território, Ambiente e Sociedade da Universidade Católica do Salvador. Esses estudos também contemplam a gestão dos resíduos eletroeletrônicos. A região metropolitana de Salvador vem buscando adotar algumas iniciativas voltadas para mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. O poder público municipal participa de redes como o ICLEI, que são governos locais pela sustentabilidade, que é uma rede composta por 1.750 governos locais e regionais no mundo, e junto a mais 3 metrópoles brasileiras da rede C40, que é o Programa de Planejamento das Ações Climáticas na América Latina, o que incentiva a reflexão para uma nova forma de agir perante a gestão, né, desses resíduos. Estas iniciativas podem estimular as pessoas físicas, também as jurídicas, que vivem na região metropolitana, para separar e descartar apropriadamente os seus resíduos e para incitar também o município a melhorar a atual infraestrutura instalada para o descarte, que é bastante inadequada para o alcance da reciclagem da logística reversa. O Mark colocou aí, não é, que o entendimento dele seria mais na questão, né, da separação já dentro, né, da empresa que ele trabalha. No caso da gestão, a gestão é do manejo, né? Então, assim, as empresas que lidam com o sistema de logística reversa, né, como ele não tem interesse em se instalar em regiões que não promovam um tipo de infraestrutura e que permita esse descarte adequado também. Que adianta o cidadão também separar se não tem onde descartar de forma correta, né?
Então, a gente vê que hoje parte da coleta seletiva da região é operacionalizada por cooperativas de catadores de materiais recicláveis e que desempenham um importante papel no processo de reciclagem, né? Como os municípios que integram a região metropolitana de Salvador ainda não possuem o plano municipal, né, de resíduos, um exemplo de empreendimento exitoso para a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos partiu de um complexo cooperativo de reciclagem da Bahia e da ONG Cama, que são organizações que congregam diversas cooperativas e vêm apoiando intervenções educacionais e técnicas para a reciclagem junto a duas cooperativas, que é a Cama Pet e a Cooperforte, né? Então, eu acredito que iniciativas desse gênero estimulam um ciclo virtuoso, né, para a reciclagem de eletroeletrônicos na região, já que cada vez mais empresas do setor tecnológico buscam atender às demandas de novos consumidores, né? A RMS possui cerca de 13 milhões e meio de habitantes e responder às pressões da sociedade sobre a sustentabilidade das suas atividades. Falando de iniciativas no setor público e privado, já mencionados pela Cristina, pergunto ao Mark Ray como tem sido a experiência da iniciativa Pontos de Entrega Voluntária em Santa Catarina. Existe plano de expansão para outros estados? Bem apropriado a professora Cristina estar nessa conversa, essa pergunta, né? Eu vou só retomar lá no começo o porquê, né, dos pontos de entrega voluntário. Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental de formação aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Me especializei também em gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. E a UIDU surgiu como uma oportunidade de negócio, de fato, que a gente enxergou, né, por causa justamente de todos esses dados aí que o Francisco citou no começo aí, que valeria a pena um negócio nesse sentido, né? E como engenheiro, e já tendo vamos dizer, a Política Nacional de Resíduos Sólidos como a nossa bíblia de cabeceira de cama, a gente sabia mais ou menos o que ela esperava para o setor da logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, embora o nosso acordo setorial tenha sido o último ia ter sido regulamentado de fato, né? E a gente sabia que os pontos de entrega voluntário seriam uma das melhores estratégias aí para a gente conseguir atingir especialmente as pessoas físicas, né? Ou seja, a população de uma forma generalizada, né? Então a gente foi bem feliz, talvez, nessa aposta, e a gente tem hoje mais de 80 pontos de entrega voluntária em Santa Catarina e estamos aí entre as empresas a nível nacional com maior número de pontos numa rede consolidada. Isso nos deixa muito feliz. E claro, a gente tem sim ambições, né, vontades de expandir para fora do estado de Santa Catarina. A UIDU, desde o seu início, foi criada como uma empresa enxuta, né, e a gente tinha sim um planejamento de franchising para ela, né? Então essa possibilidade ela existe. A gente está, claro que para franquear ou para criar qualquer unidade nova, há de haver interesse de outras pessoas, investidoras especificamente, né? E todo um estudo de viabilidade e um plano de negócio que favoreça uma unidade nova, né? E felizmente a gente já está discutindo, inclusive, a gente tem um estudo de viabilidade para a região metropolitana de Salvador, né? A gente tem um apontamento bacana para isso, para a região. Estamos em conversa com empreendedores aí da região para poder talvez abrir uma unidade aí. Então, Salvador já desponta como uma das principais e primeiras possibilidades de expansão, mas sim, né, Francisco, a gente tem muita vontade de expandir. A gente criou, de fato, um modelo de negócio que a gente gostaria que fosse a cara do Brasil, né? Então, a gente conversa com a Green Electron, que está no guarda-chuva da ABINE, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Eletroeletrônicos, que estão aí desenvolvendo um sistema nacional como uma grande gestora, né? Então, a UIDU buscou sempre estar bem atenta, né? A gente tenta sempre estar antecipando aí essas questões do que como o mercado, como é que a demanda vai se comportar, né? Claro que com a lei sempre debaixo do braço aqui, e a gente tem essa ambição, essa vontade. Estamos nos movimentando, sim, para consolidar novas unidades e operações fora de Santa Catarina. Fazemos agora um curto intervalo, voltamos dentro de poucos segundos. Até já. Estamos de volta para a segunda parte da Hora de Agir. Hoje temos connosco a professora Cristina Marchi, o engenheiro Mark Ray, do Brasil, e o engenheiro António Bartolomeu, que nos fala de Angola. Falamos agora sobre os desafios e as oportunidades no setor de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. António Bartolomeu, a percepção social é vital para um descarte responsável de qualquer resíduo. Pergunto-lhe quais são os sistemas de recolha e tratamento destes resíduos atualmente praticados em Angola e serão estes sistemas suficientes
Ou será também necessário uma maior tomada de consciência por parte da população para tornar este processo mais eficiente? Realmente, nós em Angola ainda estamos na questão da educação, porque é fundamental sensibilizar as pessoas para que a recolha aconteça de uma forma que possibilite tanto nós que fazemos a destinação correta, né, o processo final, quanto a própria empresa que às vezes está no meio desse setor. Então, em Angola ainda fazemos, nós, sobretudo na recolha do lixo eletrónico, nós fazemos recolha da porta, ou seja, vamos à porta do cliente, da empresa e pegamos o resíduo e levamos. Mas a pretensão é que a recolha seletiva abarcasse também não só as empresas, mas as residências. Porque, como se disse aí, as pessoas tendem a guardar os cabos, a guardar os carregadores, a guardar o telemóvel, a guardar tudo. Mas depois, na hora de fazerem a entrega, se não houver essa seleção já, quem faz também a recolha coletiva pelos resíduos urbanos, então esse resíduo acaba chegando contaminado. O que se quer, o que se pretendia é criarmos pontos de coleta a nível municipal para que este resíduo já chegue de forma separada, facilitando a recolha. Por exemplo, os cabos estão separados, os monitores de LED ou de CRT também estão separados, as CPUs estão separadas, impressoras, baterias. Então, isso facilita o processo de transporte até a nossa unidade. Nós temos estado a trabalhar com as administrações locais, portanto, hoje Angola quer aprovar a lei das autarquias, e essas autarquias vão facilitar, sobretudo, a podermos negociar com os autarcas, no sentido de, em cada município, podemos colocar pontos de recolha. Portanto, esse ponto de recolha vai facilitar sobremaneira o nosso trabalho, é o que se espera, porque realmente o que tem acontecido é ainda os resíduos chegarem contaminados. Portanto, vem o material elétrico eletrônico, vem o papel, vem o vidro, e isso demanda muito tempo para nós, sobretudo, porque em vez de estarmos a gastar tempo para tratar o papel, que é o que acontece hoje, quando vamos a uma empresa, acabamos também recolhendo os resíduos de escritório, como papel, como mobiliários, e isso às vezes tem demandado tempo e energia por parte dos nossos funcionários. O que queríamos era realmente que houvesse já uma pré-seleção destes resíduos e, para o público em geral, ter pontos de recolha, como a UIDU faz no Brasil. Estamos a lutar com isso já há algum tempo, infelizmente ainda sem sucesso, mas auguramos que daqui a mais uns anos a recolha seletiva e a criação de pontos de coleta de resíduos elétrico-eletrônicos seja uma realidade no nosso mercado. Sem dúvida que a educação ambiental é a chave para um futuro com maior eficiência na gestão dos nossos resíduos. Falando de futuro, pergunto à Cristina Marchi o quão sistémica tem de ser esta gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos para que a população brasileira, com mais de 200 milhões de habitantes, possa construir e usufruir de um futuro mais circular. Veja bem, eu acredito que um futuro mais circular se sustenta na legislação, né, que é um elemento norteador de práticas sociais. No Brasil, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ela foi promulgada em 2010. E exige, no capítulo 2, a elaboração de instrumentos que articulem as diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial e com a sociedade para planejar o manejo adequado de resíduos sólidos. Esses instrumentos articuladores são os planos de resíduos sólidos, que podem, de forma sistêmica e consistente, incrementar gradativamente, né, os percentuais de adesão às ações de não geração, redução, reutilização, reciclagem, até de tratamento e destinação. Esses planos devem ser destinados ao avanço de temas prioritários e necessários para o alcance da circularidade de insumos que alimentam o bem-estar dos homens sem prejudicar a natureza. A gestão sistêmica dos resíduos eletroeletrônicos pode ser entendida, né, como a elaboração sobre a coordenação do poder público, né, dos planos estaduais, metropolitanos, microrregionais, municipais de gestão de resíduos e dos planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos do setor privado, olhando para como a melhor forma para a separação, né, e o descarte desses. Pode ser entendida, né, como a elaboração sobre a coordenação do poder público, né, Então, assim,
a legislação está aí pedindo isso, né? Mas a gente pode ser realista também, né? Vamos citar aí Maquiavel, né? Que diz, mesmo as leis bem ordenadas são impotentes, né? Diante dos costumes. Então, a gente sabe que as normas não modificam a realidade, mas apontam para um caminho seguro e inspirador, né? Especificamente no que se refere à logística reversa de produtos eletroeletrônicos, o artigo 33 da nossa Política Nacional de Resíduos estabelece que os equipamentos eletroeletrônicos devem, após o uso do consumidor, retornar à origem, seja fabricante, importador, vendedor, para a adoção de mecanismos para a consecução da logística reversa, de maneira independente dos serviços públicos de limpeza urbana. Mark Gray, um ano depois do acordo setorial para a implementação do sistema de logística reversa de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos residenciais, que já mencionou anteriormente, como está a ser o progresso no estabelecimento de pontos de recolha? Existe adesão por parte das populações? Bom, tem tudo fluindo. Bom, os eletroeletrônicos, como eu citei na última pergunta, né? O acordo setorial dos setores eletroeletrônicos foi o último aí regulamentado, né? Ele foi de fato finalizado em outubro do ano passado, mas o nosso presidente assinou o decreto aí em fevereiro deste ano, né? Então, inclusive foi um dos acordos setoriais que foi mais, vamos dizer, melhor estabelecido, porque ele teve o acordo setorial e o presidente ainda decretou ele, né? Então foi um pouco diferente. Mas ele veio para de fato estabelecer as metas, né, a serem cumpridas. E as formas como o setor dos eletroeletrônicos prevê estruturar, então, a logística reversa de seus produtos, né? Ou dos resíduos de seus produtos. Minha opinião foi que foram, talvez, metas aí e ainda pouco ambiciosas, né? Mas, de fato, bem pé no chão. Acho que o setor dos eletroeletrônicos se posicionou muito nisso, porque eles, como não há informação ainda, eles não queriam também botar uma meta muito alta, porque eles não sabiam se iam conseguir cumprir. Se colocou uma meta muito baixa, e aí o governo também botou a ressalva de que isso pode ser revisto anualmente e pode ser, eventualmente, mais puxado, né? Então, acho que foi legal, porque já botou uma perspectiva aí de 5 anos, né? E que daqui a 5 anos tem que estar recolhendo 17% daquilo que se coloca no mercado, né? E aí sim, as unidades gestoras, né, como a Green Electron, da ABINE, ou a ABRE, por exemplo, que são as duas maiores que estão despontando aí a nível nacional, começaram a se agilizar. Algumas, principalmente a Green Electron, já possuía alguns pontos de coleta, mas eles agora intensificaram. Só que eles precisam, é um processo, né? Então eles têm 5 anos para conseguir alcançar isso. Em 2021 é só 1%, né? Então eles têm 5 anos para alcançar 17%. E eles estão começando a construir isso. Só que requer o quê? Requer como é que eles vão atuar num país de dimensão continental, né? Eles estão lá em São Paulo fazendo a administração deles, mas como é que eles vão atuar lá do Oiapoque ao Chuí, lá, como dizem aí algumas músicas, inclusive, né? Então, eles precisam homologar parceiros, operadores nos diferentes estados, nas diferentes regiões. E isso, por si só, também já é um baita de um processo, porque requer um compliance, né, vamos chamar dessa forma, requer um nível de troca de documentos muito elevado, algumas coisas são sigilosas, enfim. Então, tudo isso é uma construção, mas eu entendo e enxergo que foi dado o pontapé inicial e, de fato, agora está acelerando o processo, né? A população ainda não tem essa ciência, né? Como não se tem ainda definido, de fato, corretamente ou precisamente qual vai ser a forma que isso vai ser operacionalizado, ainda não há uma comunicação muito efetiva, né? Mas acredito que, ao longo desses próximos 5 anos, né, as coisas devam começar a ficar mais claras para todos, né? A gente está construindo, afinal das contas, uma situação que vai à perpetuidade, né, daqui para frente. Então, eu, como engenheiro, que já fiz muitos planos municipais, gestão integrada de resíduos, entendo que 5 anos não é nada num horizonte de planejamento de cidades ou de países, né? Então, estamos a caminho. Focando também na experiência pessoal e profissional, pergunto agora ao António Bartolomeu, como gerente de uma empresa líder neste setor de resíduos, eu pergunto-lhe quais são as lições aprendidas até agora, quais os desafios e oportunidades em Angola e se existe margem para progressão. Bom,
Na verdade, fomos agradavelmente surpreendidos pelo mercado, que reagiu positivamente quando nós identificamos esse nicho de mercado e começamos a operar. Já estamos no mercado há cerca de 5 anos, ainda bem jovens, e esperamos que, portanto, a nossa progressão é para mais daqui a mais ou menos 7, 8 anos, continuamos ainda a operar no mercado. Estão a surgir vários players com capacidade financeira maior do que a nossa, eventualmente, mas pronto, a gente vai tentar se manter no mercado ainda. O que nós tínhamos, ou que augurávamos na altura, quando tivemos a relação de parceria com uma empresa no Dubai, onde nós enviamos as placas de circuito integrado para serem trituradas para a refinaria, era que havíamos de atuar aqui na nossa região, entre a República Democrática do Congo, chegar até Moçambique e, quem sabe, em São Tomé. Portanto, tínhamos essa pretensão. Só que, eventualmente, a Covid-19 veio também impactar negativamente naquilo que eram as nossas pretensões. Mas, a nível de Angola, temos uma boa atuação e pensamos com essa legislação, com os decretos que vão sendo lançados, pensamos que sim, haverá ainda um mercado. Só que, infelizmente, como tudo, né, hoje os equipamentos vêm cada vez mais reduzidos de tamanho, por conseguinte, também as placas de circuito integrado são mais reduzidas, o que pressupõe que daqui para algum tempo realmente haverá muito poucos resíduos para se recolher. Portanto, é que disse no início da abordagem que os resíduos que nós recolhemos em Angola ainda são resíduos de 15, 20 anos atrás. Ou seja, esse período, mas pensamos que mais 2, 3 anos sim haverá, mas depois de 7, 8 anos estamos a ver que vamos ter que tentar outra coisa e pensamos que já não será um problema porque as pessoas vão estar conscientes e saberão destinar os seus resíduos. Agora, o que esperamos é que, de fato, haja maior consciencialização, né? Nós temos estado a trabalhar com o Ministério do Ambiente, com a Agência Nacional de Resíduos e também a identificar empresas que impactam muito na vida dos cidadãos. Portanto, no setor de óleo e gás, estamos a falar da Sonangol, estamos a falar da empresa Total, e com esses nós temos desenvolvidos projetos de sensibilização e de recolha de resíduos, o que de facto tem ajudado a diminuir sobremaneira o impacto dos resíduos elétrico-eletrônicos no nosso país, o que vem também a ajudar Angola a ter um posicionamento responsável, tanto aquilo que é emanado pelas Nações Unidas, onde se estabelece que até 2025 penso que deve haver diminuição dos resíduos elétrico-eletrônicos no mundo. E pensamos ser exemplo e estamos na vanguarda para ajudar que esse desiderato seja alcançado. Estamos a chegar ao final de mais uma hora de Agir, mas não vamos embora sem antes colocar mais 2 questões aos nossos convidados. Cristina Marchi, a responsabilidade do produtor, vendedor ou distribuidor destes equipamentos elétricos e eletrónicos é vital para uma melhor gestão destes resíduos. Como sabemos, não é cómodo levar estes equipamentos, especialmente de grandes dimensões, de volta ao local de compra. A minha pergunta é: caberá a estes players de mercado criarem sistemas de recolha destes equipamentos mais adaptados à realidade da gestão dos nossos próprios resíduos? Sim. Já cabe aos produtores, vendedores e distribuidores a criação de sistemas de recolha dos resíduos eletroeletrônicos, né, mais adaptados à realidade imposta pela lei. Uma nova etapa surgiu aí, como vocês falaram, né, com o Mark anteriormente, a partir de novembro do ano passado, né, quando o acordo setorial de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos foi finalizado, né, pelas entidades representativas do setor e governo federal. É inegável a existência de desafios. Entretanto, o acordo setorial existe para estabelecer paulatinamente, como o Mark falou, né, metas e cronogramas específicos, além de buscar definições fiscais, tributárias, ambientais, que viabilizem, né, e deem segurança técnica e jurídica ao processo, que certamente não será de fácil e rápida trajetória. São necessários tempo e norteamento, e, se bem gerido, podemos acreditar em um futuro mais sustentável. Agora, realmente não é cômodo retornar um equipamento eletrônico, principalmente de grande dimensão, aos vendedores, como você colocou. Mas também, Francisco, não foi trazê-los para dentro de casa na hora da compra. Você concorda? Soluções existem quando se tem boa vontade e consciência da proteção que essa ação, né, trará ao meio ambiente.
Já falamos sobre civismo e nosso papel na sociedade aqui. Né? Algumas etapas já foram esboçadas pelo acordo setorial, como o próprio Marco também, né, falou, como existência de pontos de recebimento que deverão coletar, armazenar e transportar adequadamente o material para a destinação ambientalmente correta. Este processo poderá ser implementado pelos sistemas próprios da logística reversa, das empresas do setor, ou de forma coletiva por meio de empresas gestoras, privadas ou cooperativas que queiram entrar nesse mercado. Né? Então, este acordo prevê a instalação de mais de 5 mil pontos de coleta no país, dos 400 maiores municípios, que representam 60% da população do Brasil. Os municípios menores serão atendidos por meio de campanhas móveis de coleta, tá certo? Facilidades para descarte desse tipo de material certamente serão criadas. Inclusive, a existência de pontos de recolha, que são os PEVs, né? E remuneração em lojas e em futuros equipamentos automáticos instalados em espaços de grande circulação para os equipamentos menores. Exemplo do que acontece hoje com lata de alumínio, de plástico, né? Tecnologias vinculadas às resoluções desses desafios certamente vão surgir. Indo de encontro a estes novos desafios mencionados pela Cristina, pergunto ao Mark Ray quais os principais desafios de uma empresa que fomenta a conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de empresas e instituições brasileiras que queiram descartar estes resíduos. É ainda difícil fazer perceber os benefícios de um descarte responsável? Mark? Olha, Francisco, uma pergunta muito pertinente e eu resgato até o que o engenheiro Antônio falou lá, da situação que ele chega lá nas empresas, enfim, encara que ele tem que abraçar praticamente todos os outros resíduos para poder levar o que ele de fato se propõe a levar, que são os resíduos eletroeletrônicos, né? Então, eu acho que uma grande dificuldade que a gente encontra nesse relacionamento entre nós, como um relacionamento B2B mais, né? Nós, o IDU, como operadora, com os geradores, seja uma indústria, uma empresa, é valorizar o que significa uma destinação adequada, né? Porque para eu garantir uma destinação adequada, eu tenho que ter uma regularização da minha empresa num nível impecável, né? Se eu vou atender uma indústria multinacional com um nível de compliance muito alto, enfim, eu passo por processo de auditorias e, enfim, que eu tenho que estar com licença ambiental, um monte de documento ali, tudo em dia, tudo pronto, tudo custa dinheiro, né? Licenciar a empresa de 4 em 4 anos tem um custo, né? E eu sou obrigado a repassar esse custo para o meu cliente gerador. E aí, às vezes, eles querem toda a minha documentação. Você é uma empresa ok para destinar o meu resíduo. Ótimo, beleza. Como é que vai ser? Não, eu cobro para destinar tal resíduo. Não queremos porque o fulaninho aqui do lado faz de graça ou até paga. Aí eu pergunto, mas ele tem as licenças, ele tem toda a saúde e segurança dos trabalhadores garantida, ele tem contrato com todos os funcionários dele, ele opera dentro da CLT, né, na casa aqui do Brasil. Que tudo isso é um empecilho para mim, me gera custos que eu não tenho como não trabalhar de graça, né? Então, acho que essa dificuldade em ter um interesse em fazer uma destinação adequada e pagar por esse tipo de necessidade, né? Então, ainda falta essa viabilização, né? Então, talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tem hoje em estabelecer, de fato, parcerias, né? Então, se a gente fala com empresas menores, que não trazem todo um arcabouço de uma multinacional, por exemplo, é muito mais difícil ter um acordo se eu não levar de graça ou se eventualmente eu não comprar este resíduo deles, né? A gente também tem uma linha de remanufatura, né? Porque de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe uma pirâmide a ser observada de decisões, né? Não gerar, reduzir a geração, reciclar, né? Reutilizar, reciclar, tratar e disposição final. Então a gente busca também seguir essa regrinha aí, né? E a reutilização, como é o caso do engenheiro de Angola, o reuso ele é um bom viabilizador. Então, às vezes, ajuda numa parceria com alguma empresa que tem um lote de TI ali para se desfazer, a gente consegue, sim, negociar, né? Mas eu acredito que esse paradigma entre eu quero destinar adequadamente, mas não quero pagar, aí é um grande obstáculo para esse processo, né? Entramos assim na reta final de mais uma Hora de Agir. Agora, a encerrar o nosso programa e como já é hábito, damos um minuto final a cada convidado. António Bartolomeu, para quem é o seu minuto final?
o meu minuto final é para quem decide. Portanto, ao decidir, ao criar a lei, é preciso contactar os players, é preciso saber deles, quais são as dificuldades, quais são os benefícios, como fazer. Porque às vezes quem decide está na sua secretária e idealiza que deve ser assim, e depois quando sai uma legislação ela se torna inadequada para o nosso trabalho, ou até nos cria dificuldades naquilo que é a nossa operação diária. Então deviam pensar, falar com os players, o que é que fazem, como fazem, por que o fazem, porque já se deu conta que também nos resíduos elétricos e eletrônicos, algumas coisas que se consideram perigosas, na verdade, elas não são perigosas. É preciso se dar um tratamento devido, mas não constitui o nível de perigosidade que até hoje se vem falando. Então, ao decidir, por favor, falem com os players, saibam deles quais são as dificuldades e que coisas eles acham que devia-se realmente fazer para melhorarmos o nosso ambiente, melhorarmos a nossa própria sociedade. E em Angola seria fundamental que também se desse atenção à questão do impacto e começarmos a desenvolver isso, mesmo quiçá introduzir isso nas universidades, o impacto dos resíduos elétricos e eletrônicos no ambiente. Cristina Marchi, para quem é o seu minuto final? Então, meu minuto final é para os consumidores. A sociedade deve ter consciência de que sem trabalho não há melhoria na gestão dos resíduos sólidos. Este trabalho se inicia com a atitude de cada um em separar resíduos recicláveis de rejeitos, na fonte, seja em casa, trabalho, nas organizações públicas, nas privadas, não é? Então, vemos muitas vezes as pessoas se posicionarem diante de certas obrigações coletivas, né, alegando que cabe ao Estado melhorar esse ou aquele serviço público. Entretanto, o fato é que a separação e o despejo adequado cabem ao gerador. Essas ações requerem do cidadão a solução do seu próprio problema. O dever começa em casa. Essa é a hora de agir. Gostaria, nesse momento, né, de apresentar um livro intitulado Gestão de Resíduos Sólidos, Conceitos e Perspectivas de Atuação, que foi organizado por mim e escrito por diversos experts em temas como gestão municipal, resíduos de serviço de saúde, da construção civil, orgânicos, e sobre educação ambiental, focada em resíduos sólidos urbanos. Né? Recomendo sua leitura, né? Já que é fundamental entender transformações requeridas pelo mundo moderno a respeito da poluição e da devastação da natureza ocasionadas pelos resíduos em todo o planeta. E muito obrigada, né, mais uma vez, pela oportunidade de estar nesse ambiente assim propício, né, à difusão e troca de ideias. Aprendi com o engenheiro Antônio um pouco sobre Angola, agradeço bastante, né? E que certamente em futuro próximo podem nos conduzir, né, essas ideias a um mundo menos poluído e com menor necessidade de consumo das nossas reservas naturais, que são tão caras para toda a humanidade. Mark Gray, para quem é o seu minuto final? Bom, acho que meu minuto final vai para todos e cada cidadão, sejam eles um consumidor, sejam eles um empresário, seja ele um político aí que está se aventurando a legislar ou até a ser um executivo de alguma cidade, algum estado ou até de uma nação, né? Que acho que o processo da logística reversa ele foi estruturado com base também na responsabilidade compartilhada, né? Ou seja, ele traz obrigações a todos, seja o ente privado, né, da cadeia, fabricante, importador, distribuidor ou comerciante, seja um ente público, né, um gestor, uma empresa pública, enfim. E a partir do momento que esse sistema estiver estruturado, nós consumidores, né, me enquadro nesse perfil também, somos responsáveis, então, por fazer a nossa parte de destinar esses resíduos conforme o seu processo estabelecido, né? E aí que entra uma coisa muito importante no meu ponto de vista, que, né, o engenheiro já citou também lá para Angola, e eu acho que também a professora Cristina, acho que também deu uma pincelada sobre isso, que é a educação, ou seja, só a educação, vamos transformar em educação ambiental nesse sentido, né? Só ela vai trazer um nível de consciência, um nível de sensibilização mais generalizado para que as coisas aconteçam, né? E para que cada um de nós possamos, então, fazer a nossa parte, né? A partir disso e consolidar aquele velho provérbio, né? De agir localmente, pensar globalmente e agir localmente, né? Então, acho que a educação ela é uma peça
fundamental, e dentro de todo esse processo de logística reversa que foi acreditado principalmente ao setor privado, eu acho que o governo tem um papel importante, que é, de fato, levar para as suas unidades educacionais a educação ambiental, no caso, até porque isso já é uma lei federal aqui no Brasil, né? Então, acredito que esse seja o meu recado, né? Vamos lá, acho que a informação precisa chegar para que as pessoas possam fazer as coisas da forma correta. Às vezes as pessoas não fazem a coisa da forma correta, não por falta de vontade, mas sim por falta, simplesmente, de informação, né? Então, acho que é isso. Também agradeço aí a todo mundo, parabenizo a todos os participantes aqui pelas suas respectivas atuações, enfim. Obrigado, Hora de Agir, por ter me convidado. Acho que foi um grande prazer fazer parte dessa conversa. E sigo à disposição de todo mundo aí, quem quiser, estarei sempre às ordens. Chegamos assim ao final desta Hora de Agir. Um agradecimento especial aos nossos convidados e também a si aí em casa que nos acompanha nesta caminhada por um futuro mais verde e sustentável. Estamos juntos por mais futuro. Esta foi a Hora de Agir. Voltamos para a semana à mesma hora. Até lá.